Olá você, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora de CSS, como adicionar o CSS nas nossas páginas HTML. Vamos entender como funciona isso? Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative as notificações para receber as novidades, os vídeos novos do canal, tá bom? Vamos falar de como adicionar, portanto, o CSS nos nossos HTML. Vamos lá? Tem maneiras diferentes de se usar, né? Então, lá. Quando o navegador lê uma folha de estilo, ele formata o documento HTML de acordo com as informações da folha de estilo, tá bom? E aí existem três formas de assim adicionar, né, o CSS nos seus arquivos HTML. Num arquivo externo, né, nele interno e nele embutido ou inline, que é na mesma linha. Nós vamos entender cada uma dessas formas de se usar o CSS sequencialmente nessa aula. Vamos lá? Vamos primeiro falar do arquivo externo. Bom, uma folha de estilo externo, você pode alterar a aparência de site inteiro alterando apenas um único arquivo. Nesse caso, aí você vai adicionar apenas um link, como vamos demonstrar agora, lá no nosso bloco Notepad que nós abrimos lá. Lá nós vamos mostrar para você como é feito o link lá no seu HTML e a formatação, como se faz, né, para que possa fazer a alteração lá no documento. Cada página HTML deve incluir uma referência do arquivo na folha de estilo, no caso, dentro de um elemento link, lá na seção head. E aí nós vamos lá para o nosso Notepad para a gente ver mais ou menos isso. Observe. Aqui é exatamente o que a gente está falando. Observe. Aqui nós temos o head e aqui nós temos um link. Ó. O que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou chamando um arquivo stylesheet, starhit, aqui, ó. E aí o que, que vai fazer aqui? Ó? O nome do meu arquivo, o meu estilo, né? O my estilo CSS. Esse é o meu arquivo, que ele está na mesma pasta no meu documento. Se eu abrir aqui, ó, o meu diretório, vou abrir um diretório aqui para mostrar para você, ó. Aqui está o nosso arquivo e aqui está o nosso arquivo CSS que a gente fez aqui, tá bom? Então eles vão ficar, nesse caso, eles estão dentro do mesmo diretório. E aí nós temos o nosso HTML aqui, ó. Esse é o meu HTML, tá? Eu vou executar esse HTML sem esse link só para você verificar. Eu vou remover esse link. Veja bem, o meu HTML ele vai ser executado. Viu como é que ele ficou aqui, ó? Esse aqui é o HTML normal, tá bom? Eu vou voltar o link, tá? O link. E aí, vou deixar ele salvo aqui e eu vou mostrar para você o que, que tem no link. Aqui no arquivo CSS, eu coloquei aqui, ó, body, meu seletor, body é o corpo, né? Ou seja, eu estou falando a referência a toda essa área. E eu estou dizendo aqui que eu quero uma cor de fundo, light blue. É uma cor, um azul, né? Cor de fundo. E eu estou dizendo que o meu H1 vai ter essa cor e ele vai ter isso de margem, 20 pixels, tá bom? Observe o que vai acontecer com o H1. Ele vai ter uma leve, vamos dizer, um recuo, né? Quase, não sei se o termo certo seria recuo. Vamos atualizar e você vai verificar o que aconteceu. Observe, ele teve um leve afastamento aqui da margem, viu? 20%. Se eu colocar aqui mais, eu vou colocar aqui lá no meu HTML, aqui, ó, 50. Tá? Eu vou colocar 50 só para exemplificar para você ver como é que ficou aí, ó. Aí eu venho aqui, vou lá carregar, atualizo aqui a página, salvei, atualizo, observe esse leve distanciamento. Acho que você observou, né? Vou voltar por 20, porque a ideia é só mostrar mesmo, tá bom? 20%. Isso aqui é a representação, tá? Eu estou demonstrando para você aqui o uso do CSS externo, tá? Eu estou chamando ele através de um link, é a forma de utilizar. Inclusive, quando você estiver fazendo os seus sistemas, que vai utilizar várias páginas, aqui dentro vai vir apenas os seus códigos de HTML, né? E aqui vai vir um link e toda a formatação vai estar lá num arquivo externo, né? Um arquivo CSS. Muito prático, e aí esse aqui vai servir para 10, 20 páginas que você tiver, ele vai funcionar com a mesma formatação, se você quiser a mesmo tipo de fonte, tipo de cores, enfim. Você vai fazer com que ele utilize essa mesma estrutura, tá bom? Então esse é o exemplo do CSS externo. Nós temos também a forma de utilizá-lo interno, tá? Esse caso aqui, ó, a folha de estilo vai ficar dentro da seção head lá, do estilo lá, né? Vai ser o responsável
por fazer, portanto, a formatação. Ele vem dentro do mesmo HTML, dentro da seção head, e ele vai estar dentro de uma tag style. Vamos ver lá novamente, vamos voltar aqui no nosso Notepad, esse é o exemplo em questão. Aqui o exemplo, observe que nós temos um HTML interno, observe o nosso CSS, perdão. O CSS interno, observe. Aqui nós temos o body, né? E observe que a gente está a mesma coisa lá, ó. Nós temos aqui a cor desse body, background color, a cor de fundo. E aqui nós temos o H1, né? Aqui nós determinamos uma margem, ele vai ter uma margem, né? No título dele aqui. E a gente poderia, inclusive, adicionar mais informações aqui. Por exemplo, nós vamos formatar o nosso parágrafo aqui. Não tá, vou colocar, tá? P, ó, seletor P. Aí eu vou abrir chave, fecho chave. E eu vou fazer uma formatação aqui para o nosso parágrafo, tá? Então, o nosso parágrafo que vai ter. Eu vou colocar aqui, ó, uma font family. Font family é o tipo da fonte para ele, tá? E eu vou dizer que essa fonte, ela vai ser Arial, tá? Vou colocar uma fonte Arial. E eu vou dizer que esse parágrafo ele vai ter uma font size, o tamanho da fonte, tá? A fonte, o tamanho da fonte dele vai ser de 40 pixels. Ok. Vamos salvar aqui, tá? E vamos atualizá-lo aqui, ó. Esse é o nosso exemplo. Observe que vai ter uma alteração aqui. Vamos lá? Observe aqui o nosso parágrafo. Esse é o nosso título e a cor de fundo, como a gente especificou lá no código. Aqui, ó, cor de fundo, né? Essa cor a gente pode mudar, a gente pode colocar, por exemplo, blue, né? Ó, vai ficar um azul, né? Atualizando, salvou. Vamos atualizar. Ficou um azul? Não, ficou uma cor bacana, né? Vamos tentar colocar uma... E a gente pode usar aqui o RGB, né? Assim, ó. RGB, por exemplo, BE. Não sei nem que cor é essa, mas vamos ver aqui que cor vai dar. Vamos ver que cor será essa? Vamos atualizar. E ele vai ter uma nova cor aqui. Observe a cor que ficou. Então, a gente pode brincar com as cores. Então, aqui a gente trabalhando com a cor de fundo. Aqui nós estamos determinando a fonte, né? Do H1, a cor. E a margem, né? Esse pequeno recuo aqui, esse afastamento dele aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui nós estamos trabalhando, nesse caso aqui, com o CSS interno, tá? É uma outra alternativa que também se recomenda fazer, tá? Mas o melhor recomendado é o externo, tá? Que aí, com o único que você consegue alterar isso aqui, você só vai funcionar dentro dessa página, utilizando o CSS interno. Ele só funciona para essa página, essa formatação, tá bom? Essa é uma diferença significativa que pode diferenciar muito aí o resultado das suas atividades, tá bom? Então, o interno ele só funciona para a página em questão, tá bom? E ainda temos a formatação inline, que é um embutido, né? Que é na mesma linha do arquivo. Como exemplo aqui, ó, o estilo embutido pode ser usado para aplicar um estilo único em um único elemento lá do seu HTML. Para usar o estilo embutido, adicione o atributo style ao elemento relevante. O atributo style pode conter qualquer propriedade CSS. E aí a gente vai ver aqui essa exemplificação. Observe aqui, ó. Observe que ele está tendo uma função dentro da linha. Nós estamos dentro do body, tá? Observe dentro do body. E aqui nós temos um estilo. Ó. Eu estou dizendo que esse body, que esse título, ó, ele vai ter a cor azul e o alinhamento dele vai estar centralizado. Isso aqui, tá? Aqui eu estou dizendo que esse outro parágrafo ele tem uma cor vermelha e apenas não estou fazendo referência ao alinhamento dele. Então ele vai ficar à esquerda, normal, e esse vai estar centralizado e com a cor azul, como a gente pode ver na impressão aqui, tá bom? Então, basicamente, aí a gente viu então a utilização dele em linha, no caso inline, na linha, né? Exatamente na linha, nós estamos aqui usando dois, né? Dois styles, dois CSS diferentes, formatando em linha do HTML, tá bom? É uma forma que se pode fazer para executar algum tipo de comando, uma forma de formatação dos seus arquivos HTML, tá bom? Múltiplas folhas de estilos, como é que seria isso? Ó, caso algumas propriedades tenham sido definidas para o mesmo seletor, elemento de diferentes folhas de estilo, será utilizado o valor utilizado na folha de estilo lida. Vamos entender o que é isso? Suponha que uma folha de estilo externa tenha o seguinte estilo para o H1.
tá? Isso aqui, vamos imaginar que isso aqui é um arquivo fora, um arquivo externo, tá? E ele está dizendo que o H1 vai ter essa cor aqui, tá? Na mesma situação, esse aqui tem um link lá, vamos supor que tem um link lá para aquela página. Em seguida, suponho que tem um estilo interno, tá? Dentro lá do head vai ter uma outra formatação falando que aquele H1 ele não vai ter aquela cor lá, e sim a cor aqui, ó. Vai ter uma cor com base no CSS interno. Então vamos ver aqui o que vai predominar, né? Observe aqui, ó, nós temos um CSS com a formatação vindo lá de fora e uma que está aqui interna, tá? E esse aqui dizendo que esse H1 ele vai ter. E aí o que vai acontecer? Ele vai dar, portanto, prioridade, né, para a formatação interna. Observe aqui, ó. Olha o que acontece. Ele meio que desconsiderou o CSS de fora, o interno. Ele colocou a cor do que está dentro. Como você pode observar aqui a cor. Ó. Essa cor aqui, ele carregou a que estava, ou seja, o CSS interno, ele, vamos dizer assim, ele assumiu, né, a função do outro. Ele tem, vamos dizer assim, ele tem prioridade, né, para formatar o que está ali dentro. O externo, se não der dele, aí, como não, se não tiver o de dentro, aí ele vai buscar o lado do link. Tá bom? Então, essa formatação, ele faz isso. O que mais? O que a gente pode falar sobre isso? Ordem em cascata. Vamos entender aqui a ordem, tá? Então, ó, como é a prioridade, né? Então, o que acontece? Todos os estilos de página serão em cascata, né? Em uma nova folha de estilo virtual para as seguintes regras, onde o número de prioridades mais alto. Então, o que acontece? Se você tem uma formatação na linha, ela tem prioridade, tá? Se você colocar um parágrafo, style, colo, tal, aquela cor daquela linha ela vai ter preferência, ela é prioridade. Em seguida vem as internas e, por fim, a externa, que é a última no caso, como você viu no exemplo anterior lá, tá? E por fim tem o padrão do navegador, que vai ter um padrão provavelmente lá. Portanto, o estilo embutido tem prioridade mais alta em relação ao externo e que, por sua vez, tem prioridade em relação ao externo, tá bom? Então, vamos lá. Se você, quando você estiver fazendo lá a sua formatação, se você fizer uma formatação na linha, aquela da linha ela tem prioridade. Se você não fez na linha, mas fez uma interna lá no head, aquela tem prioridade em detrimento da que tem lá fora, no externo, tá bom? Entendeu? Ficou claro? Espero que tenha sido. Você curtiu o vídeo? Valeu, muito obrigado. Peço que você, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para que possamos chegar ao máximo de pessoas. Esse é o nosso terceiro vídeo de CSS. Nós vimos como adicionar o CSS, as formas de usar o CSS nos nossos arquivos HTML. Valeu, galera!